Quando uma mãe ou um pai trazem uma criança para a psicoterapia, uma pergunta que paira no ar, às vezes silenciosa, é: mas e aí? Ele só vai brincar? Como é que isso vai se transformar em cura? Se você está aqui é porque o comportamento do seu filho ou filha te acendeu um alerta. Quando eu recebo os pais para a primeira sessão para falar sobre a criança, tem uma pergunta que eu sempre faço, que é: você faz ou já fez psicoterapia? Eu pergunto isso porque até certo ponto a psicoterapia do adulto é muito parecida com a da criança, mas a linguagem é outra. Se o tecido da vida do adulto é feito de palavras, o da criança é feito de brincar. E hoje eu vou te trazer para dentro do consultório e vou te contar como a gente transforma faz de conta em saúde mental. Um primeiro ponto que eu explico quando os pais chegam trazendo a criança para a psicoterapia infantil é sobre o ritmo. Assim como a terapia do adulto, a terapia da criança é semanal, com dia e horários fixos. Por que que isso é importante e negociável, principalmente no começo? Porque a criança precisa de previsibilidade para se sentir segura. Ela começa a se organizar internamente para o dia da sessão. Ela vai sentindo esse passar dos dias e ela passa a saber que segunda-feira, às 14 horas, é um horário que ela tem para ela. E o que a criança faz durante a sessão? O que ela quiser. Assim como nós adultos levamos para o nosso analista, na nossa psicoterapia, os temas, os assuntos, as situações que a gente julga relevantes a serem trabalhados, a criança também tem essa oportunidade. Ela conhece a sala, ela sabe os brinquedos que tem e ela vai organizando a própria sessão de acordo com o que ela precisa se expressar. Nós, por outro lado, não somos ali a tia da recreação. A gente também, em alguns momentos, pode sugerir uma brincadeira ou outra, pode pedir algum desenho, mas no geral é a criança quem vai dar o ritmo do que acontece na sessão. A gente observa, então, os brinquedos que ela escolhe, qual é a ordem, quanto tempo ela fica em cada brincadeira, se esse tempo que ela fica é esperado de acordo com a idade, se ela sustenta uma cena, e a gente vai percebendo se ela sustenta um enredo, se ela desorganiza. O conteúdo da brincadeira é um texto que ela ainda não sabe escrever. A repetição, onde o nó se revela. Aqui entra um ponto fundamental: as repetições. Sabe aquele problema na sua vida que sempre volta com uma roupagem diferente? Um padrão de relacionamento, uma angústia que insiste? Pois é, os adultos repetem palavras, as crianças repetem cenas e brincadeiras. Muitas vezes a criança repete a mesma cena exaustivamente. Teoricamente, podemos pensar na compulsão à repetição. A criança está tentando elaborar algo que foi demais para ela e ela precisa expressar de alguma forma. Por exemplo, eu posso observar que uma criança sempre pega a mesma sequência de brinquedos, a mesma sequência de jogos, por exemplo, Uno, depois joga dama, depois joga pega-vareta. Essa rigidez no brincar me aponta para algo que precisa ser olhado. Ou então, em algumas cenas, as crianças falam para mim o que vai acontecer. Então, é uma brincadeira diferente de quando eu estou brincando com os meus filhos, por exemplo, que eu posso inventar o que eu quiser, que eu posso também participar daquela brincadeira colocando as minhas coisas, as minhas decisões. A brincadeira que acontece em consultório, o psicoterapeuta está ali disponível para a criança para fazer as intervenções de acordo com o que ele julga necessário, que ele entendeu do caso teoricamente. Calma. Então, exemplo: se a criança está brincando em uma cena e ela fala: agora a criança, o bebê vai dormir. E eu falo: e a mamãe e o papai vão fazer o quê? E o que vai acontecer depois? Às vezes eu arrisco algo, mas sempre pensando no contexto do tratamento, do cuidado para aquela criança. Então, nós terapeutas atuamos justamente nas repetições. Tentamos
entender se aquela repetição é necessária por quanto tempo, em que momento a gente vai poder intervir e buscar outros caminhos para aquela repetição. Por exemplo, se o personagem cai sempre de um penhasco, o que eu posso colocar? Ele vai conseguir asas? Alguém vai vir ajudá-lo? Quem vai ajudar? Quanto tempo vai demorar? Tudo isso demonstra como a criança está se sentindo, por exemplo, em uma situação difícil. Ela está se vendo sem saída ou ela está conseguindo achar formas criativas de lidar com aquela situação? Mas respeitosamente também deixamos a criança repetir a exaustão quando a gente entende que aquilo está sendo necessário para ela. Muitas vezes ela está dizendo: eu ainda preciso repetir muito essa brincadeira até que eu consiga lidar com isso. A porta do consultório e as demandas. Tem uma cena muito comum que acontece, que é os pais chegam na porta e falam para a criança: entra lá, vai, conta para ela o que aconteceu ontem, ou conta o que aconteceu na escola na segunda-feira. Enfim, é uma preocupação legítima dos pais e que eles precisam também de uma escuta quanto a essas situações. Mas aqui tem um cuidado a ser tomado com a psicoterapia da criança. Às vezes, o que aconteceu ontem é urgente para os adultos, mas a criança vem nas sessões dela trabalhando algo que aconteceu há 2 meses atrás, há 6 meses atrás, há anos atrás. O processo dela continua de onde ela parou na sessão anterior. Se a criança não quiser falar sobre o incidente da semana, eu não vou forçar. O espaço da sessão é um espaço dela de liberdade. E os pais, a gente vai ter um espaço para falar sobre as situações do cotidiano e outras questões na sessão de pais. Enquanto com a criança, a gente deixa o inconsciente ditar o ritmo da elaboração. O processo de alta quando o tecido se refaz. E como faz para a gente saber que está chegando a hora de ir embora? E como funciona a alta? Não é um corte abrupto. A gente conversa com a criança, mostra para ela, retoma os trabalhos dela de um tempo anterior, de alguns meses anteriores, conversa sobre tudo o que aconteceu e então a gente passa o trabalho para as sessões quinzenais, depois uma vez por mês, enquanto vamos observando os avanços e se há algum retrocesso. É um processo lento, cuidadoso, garantindo que o tecido da vida dela agora já consiga continuar se tecendo sozinho. Eu sei que vivemos em um mundo que pede respostas rápidas e que a gente quer resolver o que causa sofrimento nos nossos filhos o quanto antes. Mas eu tenho percebido ao longo desses 20 anos como psicoterapeuta infanto-juvenil que a criança e seus pais conseguem crescer quando encontram um espaço de confiança que respeita sua liberdade e seu tempo. O consultório pode ser esse lugar em que o tecido da vida vai sendo costurado ponto a ponto na relação entre a criança e o terapeuta. Quando a alta chega, ela não é só o fim de um processo, é a celebração de que a criança agora conta com mais recursos para lidar com o mundo. E vocês, como pais, também têm mais ferramentas para caminhar ao lado dela. Se você sente que seu filho ou filha está precisando desse espaço, ou se você, mãe e pai, estão no seu limite, já não sabem mais o que fazer, vocês não precisam carregar esse peso sozinhos. Procurar ajuda profissional pode ser um passo importante de cuidado para sua família. Espero que esse vídeo tenha trazido um pouco mais de clareza para você sobre como acontece a psicoterapia com crianças e adolescentes. Se você tem outras dúvidas, coloca aqui nos comentários. Se você mora na região de Perdizes, Vila Madalena, Pinheiros ou Pompeia, aqui em São Paulo, vamos conversar? As nossas informações estão na descrição do vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar com outros pais que você acha que também possam precisar desse conteúdo. E se inscreve nesse canal para a gente continuar a nossa conversa sobre tempo, infância e saúde mental. Até o próximo!